Bem, o objetivo dessa aula aqui é a gente ver uma breve introdução aos números reais, suas operações e propriedades importantes dessas operações, ver como elas são usadas no manejo de expressões matemáticas e, em especial, dar um foco final a essas operações com frações. Ok? Então, primeiro, ter uma ideia aqui informal, eu diria, ao que é um número real, o que a gente pode considerar como um número real. Então, tem algumas visões que a gente pode considerar. A gente pode considerar um número real como uma quantidade que representa uma distância ao longo de uma reta. Então, para ter uma ideia, uma figura da reta real que a gente tem aqui, com alguns números que a gente vê aqui, são números inteiros aqui, 0, 1, menos 1, etc. E alguns outros números que são um pouco mais difíceis de definir, como raiz de 2, esse número é da exponencial, que a gente vai ver mais um pouco em uma outra videoaula, π, etc. Ou a gente também pode ver como uma expressão que pode ser representada como um número, uma quantidade que pode ser representada como uma expressão decimal infinita. Talvez você já deve ter escutado o cálculo do π, quantas casas decimais consegue se calcular π, etc. E o porquê, qual a importância disso em aplicações de matemática. Ok? Então, alguém, além do conjunto dos números reais, alguns subconjuntos que são importantes, que são o conjunto dos números naturais. Essencialmente são os números que a gente começa a contar quando é criança, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Os números inteiros, que é bem parecido aqui com os números naturais, só que você já tem essa ideia de números negativos, e o zero, ok? E, finalmente, os números racionais, que são os números que são dados por frações, essencialmente, entre dois números inteiros. Então, são esses números que podem ser escritos como um número inteiro dividido por um outro número inteiro. Em particular, aqui, como esse número não pode ser zero, e a gente vai ver um pouco mais na frente por que não faz sentido dividir por zero, que é algo lógico. Enfim, qualquer problema elementar que você imaginar divisão por zero não faz sentido, mas a gente vai ver aqui algebricamente por que não dá para fazer isso. Existe um outro subconjunto importante, que é o complementar desse conjunto dos números racionais, que é chamado do conjunto dos números irracionais. Ele não tem uma definição tão simples aqui como o conjunto dos números racionais, mas enfim, a gente define simplesmente como sendo complementar desse conjunto, ou seja, qualquer número real que não possa ser escrito como um quociente de números inteiros, ok? Então, como eu disse antes, o objetivo aqui da gente é ver as propriedades importantes, não só dos números reais, mas das operações. Não faz sentido só a gente definir aquele conjunto. Ele tem os conjuntos dos números reais, ele está associado a certas operações que são importantes ali, além de outras coisas também. Eu falei antes, aquela definição que a gente viu acima é uma definição mais informal. Uma definição formal seria você listar as propriedades dessas operações dos números reais e certas propriedades de ordem e completude, que a gente não vai entrar em detalhes sobre isso aqui, mas enfim, vou colocar na referência desse vídeo mais detalhes sobre isso, se você tem curiosidade em saber. Mas a gente vai focar aqui em algumas operações, algumas propriedades relevantes, não todas, mas algumas que são relevantes até o momento, para fazer essas operações e o manejo das expressões matemáticas que a gente trabalha. Então, uma delas é a comutatividade. Então, primeiro, algumas propriedades são de ordem. Nesse caso da comutatividade, as operações elementares que a gente considera aqui, a soma e a multiplicação, que seria um processo de soma repetida, você pode ver assim, a princípio. Então, no caso da comutatividade, a ordem que a gente está falando aqui são a ordem dos fatores que a gente está considerando. Então, se eu somo A mais B, é a mesma coisa que somar B mais A. Ou seja, se eu trocar a ordem dos fatores, não importa, o resultado é o mesmo, tanto na soma como na multiplicação. Se eu faço A vezes B, é a mesma coisa que B vezes A. Então, um exemplo de que isso é usado constantemente no tratamento de expressões matemáticas, se a gente vê esse exemplo aqui, se eu considerar essa expressão número x mais y vezes 3 mais x vezes 5 menos 4 vezes y. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou trocar a ordem aqui desses fatores nessa soma que eu estou fazendo aqui no meio. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo x vezes 5
mais y vezes 3, e eu também posso trocar a ordem aqui desses fatores na multiplicação, e ao invés de escrever x vezes 5, eu posso escrever 5 vezes x, que em geral a gente simplesmente escreve 5x, ok? E a gente pode escrever, em vez de y vezes 3, 3 vezes y. Então eu fiz 3 trocas aqui de ordem, eu troquei a ordem dessa soma aqui, que aqui estava y vezes 3 mais x vezes 5, e aqui eu troquei essa ordem aqui, e eu troquei a ordem da multiplicação também. Ao invés de escrever y vezes 3, eu escrevi 3 vezes y, e ao invés de escrever x vezes 5, eu escrevi 5 vezes x. E aqui eu fiz o tratamento final. Aqui, em geral, quando a gente não escreve o coeficiente que aparece aqui, esse número que aparece na frente da incógnita aqui, que no caso desse x, é porque é 1 vezes x. A gente vai ver essa propriedade um pouco mais na frente sobre esse número especial que é o número 1, ok? E por que a gente não escreve ele aqui simplesmente porque 1 vezes qualquer coisa, é o mesmo número, você não altera o resultado, ok? Então isso aqui é 1 mais 5, 6 vezes x, e aqui 3 menos 4 menos 1, também eu não escrevo aqui o 1, ok? Menos 1 vezes y, simplesmente escrevo menos y, ok? Então, uma outra operação de ordem, uma outra propriedade de ordem que é relevante é a associatividade. Nesse caso aqui é a ordem das operações e não dos fatores. Se você ver aqui os fatores, eles aparecem nos mesmos lugares que aparecem tanto no lado esquerdo como no lado direito da igualdade, ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho duas somas. Então, se eu primeiro faço essa soma, eu somo A mais B e depois somo C, é a mesma coisa que se eu fizesse primeiro essa segunda soma aqui, B mais C, e depois somasse esse resultado ao número A. E a mesma situação na multiplicação. Se eu faço primeiro aqui, eu tenho duas operações de multiplicação. Se eu faço a primeira, que seria aqui A vezes B, e depois multiplico por C, é a mesma coisa que eu fazer A vezes a multiplicação de B vezes C. Então aqui eu primeiro faço esse parênteses aqui, indica qual a operação que eu estou fazendo primeiro. Então, no caso que está dentro do parênteses, eu faço primeiro. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo primeiro a segunda multiplicação para depois fazer essa primeira multiplicação que aparece aqui. E isso não importa, o resultado é o mesmo para qualquer número real. Que você troque a ordem dessas operações que você faz, vai dar no mesmo, ok? Tanto na soma como na multiplicação. Então, isso a gente usa constantemente também quando lida com expressões matemáticas, e você, em geral, usa essas propriedades para reescrevê-la numa forma mais simples de você analisar e entender aquela expressão. Como, por exemplo, aqui, você tem essa expressão, nesse exemplo aqui, em verde, você tem essa expressão aqui complicada, talvez com vários fatores aqui, escrevendo do lado esquerdo, e no fim, no lado direito aqui, a expressão final é bem mais simples, 6x menos y, é bem mais fácil do que escrever toda essa expressão que você tem aqui, ok? Enfim, uma coisa que é interessante perceber é o seguinte, talvez eu estou dando foco aqui nessas operações que são um foco especial, nessas operações que são a soma e a multiplicação, mas uma operação que você também aprendeu na escola é a divisão. A subtração também você aprende, mas é só uma outra forma, de certa forma, de fazer a soma. A divisão já seria um processo inverso de uma multiplicação, um pouco mais difícil de definir a princípio. Tem um algoritmo de divisão, no caso de números inteiros, você aprende que é o algoritmo de Euclides, ok? A gente não vai entrar em detalhes sobre isso aqui, mas com relação a essas operações, essas propriedades de ordem, por exemplo, a operação de divisão não satisfaz essas propriedades de ordem, tanto a comutativa como a associativa, e é muito fácil ver exemplos de que, de fato, ela não satisfaz essas propriedades. Então, eu vou dar dois exemplos aqui. Então, um exemplo, se eu faço 6 dividido por 3, então, uma operação bem simples, 6 dividido por 3 é 2. Não é a mesma coisa que 3 dividido por 6, que é meio, ok? Então, se eu troco a ordem desses fatores aqui na divisão, o resultado é distinto, ok? Então, não posso fazer isso na divisão. Outra coisa que é relevante, e a gente vai ver isso mais na frente, o porquê é importante, não só essa questão da ordem, que talvez é mais óbvia, mas mesmo a associatividade também não é satisfeito pela operação de divisão, ok? E a gente vai ver a relevância disso na frente, como, por exemplo, quando você escreve uma fração, você dá atenção à forma como você escreve aquela fração, principalmente quando você tem vários fatores ali naquela fração, os traços que você vai colocando, para que você não confunda o que é de fato aquele número, ok? Então, por exemplo, um exemplo aqui da associatividade que não satisfaz, quando você faz 6 dividido por 3, é 2, ok?
Então 6 dividido por 3 é 2. Se você divide 2, agora esse número aqui 2, lembra que o parênteses indica a primeira operação que eu faço. Então aqui eu faço 6 dividido por 3, que é 2, dividido por 4. 2 dividido por 4 é meio. Já se você faz agora primeiro essa operação de divisão aqui, 3 dividido por 4, então 3 dividido por 4, se você faz, é 0,75. E se agora eu divido 6 dividido por 0,75, vai dar 8. Então um resultado bem distinto, se você perceber. Se eu faço primeiro essa divisão aqui para depois fazer essa outra, eu faço 3 dividido por 4 para depois dividir o 6 por esse resultado, que é 3 dividido por 4, deu 8. Se eu já faço essa primeira divisão, que seria 6 dividido por 3, que dá 2, e depois eu divido esse resultado por 4, o resultado é meio. Okay? Então a divisão não satisfaz essas propriedades, e isso é relevante depois no jeito que você escreve frações, por exemplo. Em especial essa propriedade de ordem bem simples, que é a associatividade. Okay? Então, de certa forma, coloca a soma e a multiplicação em categorias especiais de operações, vamos dizer, que elas satisfazem essas propriedades de ordem bem simples aqui, que é a comutatividade e a associatividade. Então, outra propriedade relevante, quando a gente fala da soma e da multiplicação, agora misturando as duas, de certa forma, é essa propriedade que a gente chama de distributividade, ok? Então, se você faz, por exemplo, o número A vezes a soma, x mais y, é a mesma coisa que você fazer A vezes x e depois você soma A vezes y, ok? Tanto faz se eu usar, aqui eu usei uma multiplicação e uma soma, se eu usar uma soma e uma multiplicação também dá certo. Se eu faço A mais B vezes x, é a mesma coisa que A vezes x mais B vezes x, ok? Isso aqui também é o que a gente chama, a gente usa isso constantemente quando vai tratar expressões algébricas matemáticas, que é o que a gente chama, por exemplo, de colocar em evidência. Então, muitas vezes, essa operação de distributividade não é só usada do jeito que está escrito aqui, da esquerda para a direita. Muitas vezes eu uso dessa forma e a gente vai usar para mostrar outras coisas que são relevantes no tratamento de expressões algébricas, que a gente chama de produtos notáveis. São coisas que seguem diretamente dessa propriedade de distributividade junto com as outras propriedades, em especial de comutatividade também. Mas aqui, se eu faço, a gente chama isso aqui também, muitas vezes a gente tem uma expressão dessa forma e diz, eu vou colocar esse número A em evidência, porque ele é um fator comum aqui, ele tanto multiplica o x como o y, e aí eu posso escrever isso aqui como sendo A vezes x mais y, ok? Então essa coisa de colocar em evidência nada mais é do que a propriedade distributiva. Isso vale para qualquer número real, ok? Essas operações que eu faço aqui, qualquer número A, B, x e y, ok? Então, exemplos, como eu disse antes, dessa operação de distributividade é aquilo que a gente chama de produto notável. Então, eu vou listar aqui alguns desses produtos notáveis que a gente usa muitas vezes. Então, se eu faço A mais B ao quadrado, nada mais é do que, quando a gente escreve alguma coisa ao quadrado, simplesmente é pegar um número e multiplicar por ele mesmo. Então, isso aqui é simplesmente A mais B vezes A mais B. Então, usando a propriedade distributiva, dá para mostrar isso. A gente vai mostrar para alguns outros produtos notáveis que eu vou escrever aqui, ok? Que é simplesmente usar a distributividade e a comutatividade, que eu tenho essa propriedade que A mais B vezes A mais B, que é A mais B ao quadrado, vai ser o primeiro número aqui, A ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, mais B ao quadrado. Então, da mesma forma, se eu faço A menos B ao quadrado, que é simplesmente A menos B vezes A menos B, isso aqui vai dar a única diferença, esse sinal aqui vai dar A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B, mais B ao quadrado. A gente usa isso aqui muitas e muitas vezes quando faz tratamento de expressões algébricas, matemáticas, ok? E outros que talvez são mais famosos, esse daqui que a gente chama de diferença de quadrados. Em geral, o comum da gente usar isso é justamente da direita aqui para a esquerda, ou seja, quando eu tenho um número ao quadrado menos um outro número ao quadrado, isso aqui é simplesmente o produto da soma desses números pela diferença desses números, ou seja, o produto de A mais B vezes A menos B. É A ao quadrado menos B ao quadrado. A gente vai mostrar isso aqui no próximo slide, porque isso aqui é verdade. Outro que a gente tem outro produto notável importante é quando a gente faz esse aqui que a gente chama soma de cubos. Então, uma forma de reescrever isso aqui. E muitas vezes a gente trata de expressões matemáticas, essas coisas aqui aparentam ser uma propriedade só, enfim,
algo que não tem muito valor, simplesmente como você vê, mas você vê que de fato tem um valor. Algumas interpretações, o valor disso aqui, se você vê a minha expressão do lado esquerdo aqui, eu estou escrevendo muito mais caracteres, ou seja, ela está bem mais complicada do que essa expressão do lado direito aqui. E além disso, de certa forma eu tenho fatores aqui, outras, isso eu estou vendo do lado esquerdo para o lado direito. Também uma outra coisa relevante é que aqui quando eu escrevo do lado direito, a ao cubo mais b ao cubo, apesar dessa expressão ser mais simples, quando eu separo ela dessa forma aqui, como produto de a mais b vezes a ao quadrado menos a vezes b mais b ao quadrado, eu vejo os fatores dessa expressão, a ao cubo mais b ao cubo. E isso pode ser relevante quando você trata ela, em especial numa fração, por exemplo, que alguns desses fatores aqui podem ser comuns e acabam sendo cancelados, ok? Então, outro produto notável relevante, existem vários, ok? Existem, o mais geral seria um binômio de Newton, a gente não vai tratar sobre isso aqui, só quero tratar de coisas, propriedades, assim, exemplos mais simples que seguem da propriedade distributiva. E aqui a diferença de cubos, aqui é a soma de cubos, esse daqui aqui é a diferença de cubos, a ao cubo menos b ao cubo. Se eu faço o produto de a menos b vezes a ao quadrado mais a vezes b mais b ao quadrado. Perceba que essas duas expressões são bem parecidas. Aqui eu tenho a troca da ordem dos sinais. Aqui tem o a mais b. Então, essencialmente, veja, a soma de cubos é o produto de a mais b vezes essa expressão a ao quadrado menos a vezes b mais b ao quadrado. E esse daqui, a ao cubo menos b ao cubo, é o produto da diferença de a e b, que é a menos b, vezes a ao quadrado. E aqui agora mais a vezes b mais b ao quadrado. Não recomendo memorizar essas expressões. Eventualmente, se você usa bastante, você acaba, de certa forma, memorizando, mas também é muito fácil você descobrir o porquê delas serem verdades. E se você se confunde com esses sinais aqui, é muito fácil você fazer essa operação aqui, essa multiplicação, e verificar qual é o que vai dar a ao cubo mais b ao cubo e qual vai dar a ao cubo menos b ao cubo. Okay? Isso é relativamente simples de fazer, é o que a gente vai fazer agora. Então, como é que eu vejo essa diferença de quadrados e a diferença de cubos, por exemplo? Vou mostrar aqui, as outras são similares ao que a gente vai fazer aqui. Então, de fato, vamos ver, por exemplo, que a diferença de dois quadrados, a ao quadrado menos b ao quadrado, vai ser o produto de a menos b vezes a mais b. Então, simplesmente, como eu disse antes, eu uso a propriedade distributiva. Então, vamos fazer aqui como a gente listou ali antes. A gente vai mostrar que a menos b vezes a mais b vai dar essa diferença de quadrados aqui. Então, eu vou usar a propriedade distributiva. Quando eu faço a menos b vezes a mais b, eu posso fazer isso aqui, a vezes a mais b, que é simplesmente a vezes a mais a vezes b. Então, eu listei aqui o a vezes a soma a mais b. E da mesma forma que esse menos b aqui, vezes posso fazer menos b vezes a mais b. E aí vai ser menos b vezes a e depois menos b vezes b. E aí vai dar isso aqui. E aí eu só vou reescrever aqui agora, usando a propriedade comutativa. A vezes b é a mesma coisa que b vezes a. Então, simplesmente aqui escrevi a vezes b. E aqui, em vez de escrever b vezes a, isso aqui é a vezes b. Simplesmente porque a ordem dos fatores não altera o produto. Ok? E agora eu tenho que a menos b menos a menos b. Eu estou subtraindo esse fator. Então, ele se cancela. Isso aqui fica zero, né? E aí só sobra o a ao quadrado menos b ao quadrado. Inclusive, a gente vai dar mais relevância a essas propriedades do zero e do número 1, que são números bem relevantes, números reais bem relevantes, com propriedades importantes que também a gente usa o tempo inteiro quando trata de expressões algébricas matemáticas, ok? Agora, finalmente, vou fazer com um pouco mais de detalhes do que eu fiz essa aqui, diferença de quadrados, eu vou fazer a diferença de cubos, mostrar que a diferença de cubos, ou seja, a ao cubo menos b ao cubo, de fato é o produto de a menos b vezes a ao quadrado mais a vezes b mais b ao quadrado. Então, de novo, vou usar a propriedade distributiva. Vou mostrar que esse produto aqui vai dar essa diferença de cubos. Então, usando a propriedade distributiva, quando eu faço a menos b vezes esse número, veja isso aqui como um número apenas. Isso aqui vai ser a vezes esse número, que é a ao quadrado mais a vezes b mais b ao quadrado, menos b vezes, de novo, esse número aqui, que é a ao quadrado mais a vezes b mais b ao quadrado. Ok? Então, agora eu vou usei uma vez a distributiva, vou usar mais uma vez a distributividade para separar
esse produto agora, por exemplo, de A vezes esse número, essa soma aqui, A ao quadrado mais A vezes B mais B ao quadrado, e da mesma forma vou usar a distributividade nesse segundo fator aqui, no produto de B vezes A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Então, fazendo isso, eu tenho que isso aqui vai ser A vezes A ao quadrado, mais A vezes B, ok? Depois, mais A vezes B ao quadrado. Isso aqui eu completei agora esse primeiro produto, esse primeiro termo, e agora eu tenho esse outro segundo produto aqui, que vai ser menos B vezes A ao quadrado, ok? E agora eu tenho menos B vezes AB, e finalmente eu tenho menos B vezes B ao quadrado. Então, reescrevendo esses números aqui, usando a mesma coisa que eu fiz aqui antes, a comutatividade. Então, quando algumas coisas eu vou reescrever aqui, A vezes A é simplesmente A ao quadrado. Por exemplo, quando eu tenho aqui A vezes A, isso aqui é A ao quadrado. E eu posso reescrever também esse B vezes A ao quadrado, é a mesma coisa que A ao quadrado vezes B, ok? Então, vamos usar a comutatividade aqui. Então, aqui eu vou reescrever aqui A vezes A ao quadrado, eu vou escrever como A ao cubo, que é o produto de A vezes A, ok? Então, 3 vezes o número A, você faz o produto. Aqui eu tenho A vezes AB, eu tenho A ao quadrado vezes B. Aqui A vezes B ao quadrado, reescrevi aqui. E aqui esse B vezes A ao quadrado, só reescrevi, troquei a ordem aqui desse produto e eu escrevo como A ao quadrado vezes B, para eu identificar melhor os fatores aqui que eu tenho. E aqui também eu tenho menos B vezes AB, isso aqui é simplesmente A vezes B ao quadrado, só troco a ordem desse produto aqui, B vezes A, como sendo A vezes B, e o B vezes B é B ao quadrado, ok? E aqui, finalmente, B vezes B ao quadrado vai dar B ao cubo. Então, agora eu vou fazer uma troca na ordem dessas somas que eu tenho aqui, só para ver claramente que eu cancelo todos esses fatores que aparecem aqui no meio, ok? Que talvez não está tão claro agora, mas se eu reescrevo aqui esses fatores, eu vou reescrever, vou trocar a ordem dessa operação que eu tenho aqui no meio. Então, ao invés de fazer A vezes B ao quadrado menos A ao quadrado vezes B, eu vou fazer menos A ao quadrado vezes B mais A vezes B ao quadrado. Então, eu só estou trocando a ordem dessa diferença que eu estou fazendo aqui no meio, que também não tem nenhum problema. É a comutatividade aqui dessa operação, ok? Então, aqui nesse caso fica mais fácil, porque quando eu faço isso, eu vou ver aqui o A ao quadrado menos A ao quadrado vezes B menos A ao quadrado vezes B. E aqui, no caso, eu fico com A vezes B ao quadrado menos A vezes B ao quadrado. Então, esses números aqui se cancelam simplesmente porque o número menos ele é zero. Se você somar zero a qualquer número, qualquer expressão, não altera a expressão. E por isso que fica simplesmente, no fim das contas, só o A ao cubo menos B ao cubo, ok? Então, todos esses números que aparecem aqui no meio, quando eu faço essas operações com eles, vai dar zero, simplesmente, ok? Então, não altere nada, a expressão somar zero, fica só isso daqui, A ao cubo menos B ao cubo, ok? Então, como eu disse antes, é uma propriedade, esse produto notável, é algo que segue de forma não tão complicada da propriedade distributiva e da propriedade comutativa, que foi o que a gente usou aqui, ok? E aí esses números que eu disse que são relevantes aqui, o número 0 e o número 1. E o porquê que eles são relevantes. O que é o número 0? Primeiro vamos definir o que é o número 0. O que ele tem de relevante? Então o número 0 é o único número real que satisfaz essa propriedade. Ele é neutro na soma. Então se você soma o número 0, que é o que eu disse antes ali, a gente já usou isso antes. Se eu somar um número 0 a qualquer número real, você não altera o número real. Ou seja, A mais 0 ou 0 mais A é a mesma coisa que A. E isso é bastante relevante sobre essa propriedade do zero, porque é muito comum a gente, quando trata uma expressão algébrica, matemática, para a gente reescrevê-la, a gente somar alguma coisa que muitas vezes a gente não está fazendo nada, só está somando zero. Mas a gente escreve esse zero de uma forma esperta naquela expressão. Então a gente vai ver mais na frente tratamentos de expressões algébricas e vai ver como é que a gente faz isso. Escrever, somar esse zero dos dois lados de uma igualdade e não altera a igualdade, porque somar zero não está fazendo nada, mas o zero não vai ser escrito simplesmente como número zero. Eu vou escrever como, por exemplo, 1 menos 1, que é zero. Ou alguma outra coisa mais complicada, x menos x. E aí é interessante matemática porque você reescreve as coisas desse jeito, e que parece um pouco tonto, mas aí o padrão da equação e da igualdade aparece para você e você consegue lidar
com ela de forma mais fácil, ok? Mas, enfim, outra propriedade do zero, que é uma propriedade dos números reais, no caso, é que todo número real tem um oposto. Ou seja, todo número real tem um número que, se você somar ele, vai dar zero. Esse número a gente simplesmente chama de menos A. Então, dado o número real A, o seu oposto a gente escreve como sendo menos A. E aí a propriedade dele é que, se você faz A mais esse número que a gente chama menos A gente simplesmente escreve isso como sendo A menos A, vai dar zero, ok? Então, o zero tem essa propriedade também relacionada com os opostos dos números. O outro número relevante aqui, real, que a gente trata muitas vezes, esse número é bem comum usar também no tratamento de expressões algébricas, por incrível que pareça, é o número 1. E a importância dele é porque ele é neutro, então o zero é neutro na soma, o número 1 ele é neutro na multiplicação. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Se eu multiplico qualquer número real pelo número 1, ou seja, fosse A vezes 1 ou 1 vezes A, dá igual a A, não altera o número real. E isso é muitas vezes usado no tratamento de expressões algébricas. Quando você está manejando uma expressão algébrica, é comum a expressão ser muito complicada. Então você diz, você multiplicar por 1 não vai alterar aquela expressão, ou aquela igualdade que você está tratando, aquela equação. Seja lá o que for que você esteja lidando com a expressão matemática. E aí você diz, mas é tonto multiplicar por 1, não faz nada. Mas você, como eu disse antes no caso do zero, você não escreve como 1. Você escreve como, por exemplo, x dividido por x, onde x é um número que não é zero, ok? Pode ser 2 dividido por 2 ou 3 dividido por 3. Tudo isso são outras formas de você escrever o número 1, mas que quando você escreve desse jeito, dependendo da expressão que você esteja tratando, o padrão da expressão aparece. E aí várias coisas simplificam, por incrível, e a mágica da matemática acontece do padrão ser identificado e você conseguir escrever a expressão ou tratar a expressão de uma forma mais simples e compreendê-la melhor. E outra propriedade que os números reais têm com relação a essas operações, no caso aqui a operação de multiplicação, é que qualquer número real que não seja zero, então isso aqui é relevante, qualquer número real que seja diferente desse zero, que é o elemento neutro aqui da soma, existe um número que a gente chama de inverso. Tem algumas notações para esse número que a gente chama inverso. Uma notação é escrever dessa forma como sendo A elevado aqui a menos 1, esse menos 1 aqui, esse expoente aqui, menos 1. Uma outra forma é escrever como uma fração, 1 sobre A. E essa fração, tanto posso escrever aqui desse jeito como sendo 1 sobre A, ou aqui 1 sobre A, com a barra aqui desse jeito. Tanto faz, são só formas distintas de escrever esse número inverso. E ele tem essa propriedade que, quando eu multiplico o A por esse número inverso, então tá algumas formas aqui diferentes de escrever isso, que também eu posso escrever como sendo A dividido por A. Isso aqui dá um número 1, ok? Então, é relevante isso, que o número não pode ser zero, e isso é usado muitas vezes e muitos erros acontecem no tratamento de expressões algébricas pela pessoa não ter esse cuidado elementar de que simplesmente isso aqui pode ser dito como não pode dividir por zero, não faz sentido dividir por zero. Isso parece ser uma coisa óbvia, por exemplo, não faz sentido você dizer, eu tenho 3 bolinhas e vou dividir para 0 pessoas. Enfim, 0 pessoas não existe, então esse problema está mal posto, ok? Não faz sentido falar isso, 3 dividido por 0. Mas, enfim, algebricamente a gente vai mostrar o porquê não dá para dividir por 0 e até exemplos que são bem comuns de coisas que, se você faz isso, chega a erros absurdos, ok? Então, algumas propriedades aqui desses números, no caso, propriedades do zero. Se você faz qualquer número vezes zero, sempre vai dar zero. Isso parece como se fosse uma lei. Não é uma lei, na realidade é uma coisa que segue da propriedade do número zero, ok? Então, de fato, quando a gente faz A vezes zero, é a mesma coisa que fazer A vezes zero mais zero. Então, o zero, se eu somar a zero, não vai alterar nada, continua sendo zero. Usando a distributividade, isso aqui é A vezes zero mais A vezes zero. Então, tratando essa expressão agora, eu tenho essa igualdade, ou seja, A vezes zero é a mesma coisa que A vezes zero mais A vezes zero. Só que se eu somo o oposto de A vezes zero, a gente sabe que todo número tem um oposto, ou seja, tem um menos dele, e aqui na expressão não vou alterar, eu tenho uma igualdade, então eu faço de ambos os lados, seria o que eu diria subtrair de ambos os lados por esse A vezes zero, seja lá o que for esse número. Então eu faço aqui A menos zero mais A menos zero, mais menos A menos zero, que seria menos A vezes zero.
E aí se eu faço isso do lado esquerdo aqui, a gente sabe que quando somo o oposto ao número eu tenho zero. Então desse lado esquerdo eu tenho aqui, deu zero. E do lado direito, aqui é a mesma coisa, eu tenho a vezes zero mais esse mesmo número que é a vezes zero menos a vezes zero, que é zero, ok? Então se eu faço esse número aqui mais zero, vai dar simplesmente esse número aqui, a vezes zero. Ou seja, no fim das contas eu tenho aqui o lado esquerdo, a gente viu que é zero. Do lado direito eu tenho a vezes zero mais zero, que é a vezes zero. Então, portanto, zero é igual a vezes zero. Isso parece ser confuso, mas perceba que, a princípio, eu não listei isso como uma propriedade, como um fato que está escrito ali, que a gente tem que respeitar um axioma que a gente chama em matemática, que qualquer número vezes zero é zero. Isso aí é só uma propriedade que segue da definição do zero, essencialmente, e da propriedade distributiva, que foi o que a gente usou aqui, ok? Uma outra coisa é que se eu tenho dois números que o produto é zero, então um dos dois números necessariamente tem que ser zero. Então tem que ser necessariamente uma multiplicação dessa forma aqui, ou seja, um número vezes zero para poder o resultado dar zero. Ou seja, se dois números não são zero, nunca o produto deles pode ser zero, ok? Mas a gente usa essa propriedade muitas vezes para resolver equações e encontrar, por exemplo, raízes de equações, em particular raízes de polinômios, por exemplo. Muitas vezes a gente usa essa propriedade aqui, que se o produto de dois números é zero, então um dos dois desses números tem que ser zero. Então, de fato, eu vou supor aqui que um dos números não é zero. Por exemplo, eu vou supor que que o produto dos dois números é zero e o B não é zero, ok? A gente sabe que se o B for zero, vai ser justamente esse produto que a gente viu aqui antes, aqui em cima, que seria A vezes zero, eu já sei que é zero, ok? E estaria provado esse resultado aqui, seria B zero. Então vamos assumir que o B não é zero. Se o B não é zero, a gente viu essa propriedade relevante lá relacionada com o número 1, é que todo número real que não é zero, ele possui um inverso. Então, ou seja, existe aqui o inverso de B, que eu vou escrever como sendo 1 sobre B. Poderia também escrever como sendo B na menos 1. Então, quando eu faço aqui, por exemplo, a gente viu aqui em cima que o zero é igual a zero vezes qualquer número. Então, em particular, eu vou fazer aqui zero vezes o inverso de B, 1 sobre B. Só que eu vou reescrever aqui, em vez de zero, zero é a mesma coisa que A vezes B. Então, eu vou escrever aqui, ao invés desse zero, eu vou colocar A vezes B, ok? Então, isso aqui é a mesma coisa que A vezes B, vezes o inverso de B, ok? Mas aí agora vou usar essa propriedade associativa. A ordem que eu faço aqui essas operações não importa. Então, por enquanto, a única coisa que eu usei aqui antes, a primeira coisa foi que essa propriedade, que zero é a mesma coisa que zero vezes qualquer número. Eu escolhi o número aqui como sendo o inverso do B. E eu usei aqui a minha hipótese que o zero é a mesma coisa que A vezes B, ok? Agora eu vou usar a associatividade. Eu vou, em vez de fazer essa primeira multiplicação A vezes B, que eu já sei que é zero, vou fazer B vezes 1 sobre B. E isso aqui eu sei, é a propriedade do inverso, né? Isso aqui é 1. Então, o número vezes o seu inverso é 1. Então, isso aqui vai dar A vezes 1. Só que qualquer número vezes 1 é igual a ele mesmo, no caso aqui, A. Então, portanto, o lado esquerdo da igualdade é 0 e o lado direito é simplesmente A. E aí eu mostrei que, de fato, se esse produto aqui é 0, A vezes B é 0, então, e o B não é 0, o A tem que ser 0, ok? Da mesma forma, eu mostraria que se o A não fosse 0, o B teria que ser 0, ok? É algo similar ao que eu fiz aqui. Então, agora, o porquê que a gente não pode dividir por 0? Porquê que algebricamente não faz sentido? A gente já falei antes que não faz sentido desde a origem da definição de divisão, que não faz sentido, por exemplo, você dizer que eu tenho 3 bolinhas e vou dividir para 0 pessoas. 0 pessoas não existe, então o problema está mal posto desde o começo, ok? É um absurdo. Mas algebricamente não faz sentido dividir por 0, ou seja, o 0 não tem inverso. E aí vamos mostrar isso aqui por uma coisa que é comum em matemática, é uma demonstração por contradição. Então vou assumir que, suponha que existe o inverso do zero. E eu vou escrever isso aqui como sendo 1 sobre 0, que é o erro que eu estou dizendo, né? Não existe 1 sobre 0, mas assuma que existe, ok? Então se esse 1 sobre 0 existe, o que isso quer dizer? Que 0 vezes esse número vai dar 1, ok? Então 0 vezes o seu inverso seria igual a 1. Mas o que você teria? A gente acabou de mostrar que 0 vezes qualquer número dá 0. Então, esse lado esquerdo aqui
que é 0 vezes o inverso do zero, 1 sobre 0, dá 0. A gente mostrou aqui em cima, isso aí. Então eu teria que 0 é igual a 1, e isso é um absurdo. De fato, uma coisa que você vê é que se 0... Qual é o problema de 0 ser 1? Enfim, da forma como eu escrevo já está errado, né? Já dá para ver claramente, mas uma coisa que é interessante é que se eu tivesse um conjunto que o 0 é igual ao número 1, ou seja, o elemento neutro da soma, o 0, fosse igual ao elemento 1, que é o que a gente chama de unidade, então qualquer número seria 0, simplesmente porque se eu multiplico o 0 vezes qualquer número, é o que a gente mostrou aqui, dá 0. E 1 vezes qualquer número é ele mesmo, então teria 0 igual a qualquer número, ok? Multiplicando essa igualdade aqui de ambos os lados por um número qualquer, A. Então todos os números seriam 0, essencialmente. Então eu teria um conjunto de um elemento só, que é o 0. Okay? Não tem muita graça trabalhar com esse conjunto, portanto. Então, de fato, o 0 não é 1, ok? Então, ou seja, então agora isso é relevante. Talvez você já viu muitas formas aí bizarras, que é o que a gente chama de falácia matemática. Você mostrar, por exemplo, que o 0 é igual a 1. Então, a pergunta aqui, por exemplo, uma coisa parecida de você ter esse cuidado que muitos professores de matemática falam e muitas pessoas, esse cuidado no manejo de uma expressão algébrica, você ter cuidado de nunca dividir por 0. Às vezes isso parece ser óbvio, mas não é, porque às vezes a expressão está escrita de um outro jeito. Então você não consegue identificar só por causa dos caracteres que você usa na expressão que de fato aquele termo é 0. Então vamos mostrar aqui a resposta para essa pergunta. Óbvio, o 2, que é 1 mais 1, não é 1, ok? Se isso fosse verdade, você demonstraria aqui que 0 é igual a 1, por exemplo, a gente já viu que não é, subtraindo 1 dos dois lados aqui. Mas enfim, 2 não é 1, a resposta é não. Mas vamos ver aqui um jeito dessa falácia matemática para a gente mostrar aqui, que, supondo que isso aqui poderia ser verdade, se a gente comete um erro, ok? Então eu vou considerar dois números A e B, tais que A é igual a B, ok? E o fato de eu estar escrevendo aqui caracteres, eu poderia, por que você não coloca 2 igual a 2 ou 3 igual a 3? Poderia, só que muitas pessoas se confundem muitas vezes com as expressões matemáticas por causa dos caracteres. E talvez isso seja natural, porque enfim, a letra A é diferente da letra B. Mas isso aqui está simbolizando um número, uma quantidade, ok? E as quantidades, a gente sabe que em matemática a gente pode escrever essas quantidades de formas distintas, usando caracteres distintos. Então, por exemplo, o número 1 eu posso escrever como sendo 2 menos 1, ou eu posso escrever como sendo 2 dividido por 2. Então, estou usando caracteres bem diferentes, mas é o mesmo número, ok? Então, aqui eu estou usando caracteres diferentes, a letra A e a letra B, mas estou dizendo que esses dois números são iguais, A igual a B. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, eu vou listar os passos para ficar mais fácil a gente identificar o erro, quando a gente cometer esse erro. Eu vou multiplicar essa igualdade aqui por A. Então, do lado esquerdo eu teria A vezes A, que seria simplesmente A ao quadrado, e do lado direito eu teria A vezes B, ok? Até aí não tem nenhum problema, não tem, enfim, só multipliquei os dois números por A, tá ok? Continua a igualdade, né? A mesma operação foi feita dos dois lados da igualdade. E agora o segundo passo, de novo, vou fazer uma mesma operação, vou subtrair aqui o lado esquerdo por b ao quadrado e vou subtrair o lado direito por b ao quadrado, ok? Também. Então a mesma coisa que eu fiz também, não alterei a igualdade que eu tinha aqui antes, ok? Só que aí, esse lado esquerdo aqui, a gente viu que isso aqui é um produto notável. É o que a gente chama de diferença de dois quadrados, a ao quadrado menos b ao quadrado. Então dá para reescrever isso aqui. A gente mostrou isso usando a propriedade distributiva já. Então, eu vou escrever aqui esse a ao quadrado menos b ao quadrado como sendo a menos b vezes a mais b, ok? Então, ou seja, o produto da diferença desses números pela soma. E eu vou usar a propriedade distributiva aqui também, nesse a vezes b menos b ao quadrado. Se você ver, isso aqui é a vezes b menos b vezes b. Então, o b é um fator comum nesses dois termos que aparecem aqui do lado direito. Então, pela propriedade distributiva, eu posso escrever isso aqui como sendo b vezes a menos b, ok? Se eu faço aqui a conta, b vezes a é a mesma coisa que a vezes b, e b vezes menos b ao quadrado. Então, até aí tá ok. E aqui, vamos ver,
o que é que eu vou fazer agora? Esse fator aqui, A menos B, ele aparece tanto do lado esquerdo da igualdade, essa multiplicação por A menos B, como do lado direito da igualdade também aparece um número vezes A menos B. Então o que eu vou fazer no passo 4 é dividir dos dois lados por A menos B, ok? Então eu vou dividir aqui por A menos B, só sobrou dividir por um número, é a mesma coisa multiplicar pelo seu inverso, então fica simplesmente uma multiplicação por 1, e aí por isso que só sobrou aqui A mais B vezes 1, né? E aqui eu tenho B vezes, se eu divido aqui por A menos B, multiplico pelo inverso de A menos B, a mesma coisa, tenho B vezes A menos B dividido por A menos B, que é 1, então B vezes 1, só sobrou B, mas aí eu tenho A mais B, que é o que sobrou do lado esquerdo, igual a B, que é o que sobrou do lado direito, quando eu divido dos dois lados por A menos B, ok? E aí, só que aí o que é que acontece? A gente assumiu desde o começo aqui que o A é igual a B, ok? A gente assumiu isso desde o começo. Então, escrever A, aqui esse número A é a mesma coisa que o número B. Então, se eu faço A mais B, é a mesma coisa que fazer B mais B, porque a gente assumiu desde o começo aqui que o A é igual a B, ok? Então, finalmente, eu tenho aí que eu teria 2B igual a B, né? E aí, se eu divido por B dos dois lados, eu posso assumir que o B não é zero, por exemplo. Então, eu posso dividir por B, ok? O B é um número qualquer, posso perfeitamente assumir que não era zero. E eu fico com 2 igual a 1, porque aqui dá 2B e aqui é 1 vezes B. Dividindo por B, eu fico com 2 igual a 1. Ou, se você quiser, eu poderia assumir desde o começo que o B é 2, por exemplo, que é um número qualquer que não é zero. Também tudo bem, eu teria 2 igual a 1. Óbvio que eu cometi um erro aí. Qual foi o erro que eu cometi? Então, a atenção que a gente faz é que não dá para dividir por zero. A gente não pode dividir por zero. Óbvio, ok, mas onde é que eu dividi por zero aqui? A gente dividiu por zero quando a gente dividiu por essa expressão A menos B. E por que isso aqui é zero? Porque eu assumi aqui no começo que o A é igual a B. Então, se o A é igual a B, se eu faço A menos B, é zero. E aí eu não poderia, por exemplo, isso aqui daria zero, por exemplo, seria uma igualdade óbvia. Esse A menos B é zero, vezes esse número, A mais B vai dar zero, ok? Zero vezes qualquer coisa é zero, a gente já viu isso. E aqui B vezes A menos B, que é zero, ok? Então dá zero também. Aqui seria uma igualdade óbvia que eu teria simplesmente zero igual a zero. Então não dá para dividir por esse A menos B, porque A menos B é zero, ok? Então esse foi o erro que a gente cometeu, foi do passo 3 para o passo 4, quando a gente dividiu ambos os lados por A menos B. Então perceba aí essa questão que eu falei antes dos caracteres. Você sabe, é óbvio que não dá para dividir por zero. Ninguém tem problema em entender isso. Como eu disse, o exemplo simples de dizer eu tenho 3 bolinhas, vou dividir por 0 pessoas, não faz sentido. Mas muitas vezes você escreve o zero de formas distintas, usando caracteres diferentes, e aí acaba se confundindo com isso. Então você pensa que A menos B é como se fosse um número qualquer e eu posso dividir por essa expressão, como se ela não fosse zero ou não pudesse ser zero. Muitas vezes uma expressão pode até ser que ela não seja zero, mas ela pode ser zero dependendo dos números que você esteja tratando. Então quando você faz essas operações, você teria que considerar, desde que o A menos B não seja zero, ou seja, o A seja diferente do B, então eu posso passar do passo 3 para o passo 4. E com isso eu vou reduzindo a minha informação que eu tenho sobre esses números. No caso aqui eu não posso assumir isso, porque desde o começo a minha hipótese era que A é igual a B, ok? Enfim, tenha cuidado com isso. Essa é a lição dessas falácias matemáticas e essa é uma delas, ok? Então um exemplo mais comum, como eu disse antes, desse tipo de situação que a gente mostrou que se o produto de dois números é zero, então um desses dois números é zero, é, por exemplo, aqui quando a gente vai encontrar raízes de um polinômio. Então suponha que eu tenho uma expressão aqui que a gente vai ver mais em outra videoaula, isso aqui é um polinômio, que é essa expressão polinomial, tem esse produto de x ao quadrado menos 1 por x menos 3. Esse produto deu zero. Então a resposta é que o x tem que ser mais ou menos 1, ou seja, o que é que isso aqui quer dizer? Uma notação matemática que a gente diz que o x pode ser 1, que é mais 1, o x pode ser menos 1, ou o x pode ser 3, que seria a solução quando essa expressão aqui, x menos 3, é zero. Okay? Então, mostrar isso daqui. Então, de fato, a gente sabe o seguinte. A gente viu que se o produto de dois números é zero, então um dos dois tem que ser zero. Então, a gente já sabe que ou x ao quadrado menos 1 tem que ser zero, ok? Ou
o x menos 3 tem que ser 0. Então isso aqui a gente já sabe, porque eu tenho dois números aqui, seria o meu número A, x ao quadrado menos 1, e o B seria x menos 3. Se o produto desses dois é 0, ou o A, no caso x ao quadrado menos 1 é 0, ou o B, x menos 3 tem que ser 0. Então vamos tratar cada uma dessas expressões para descobrir qual seriam os valores de x. Então primeiro essa expressão aqui, esse x ao quadrado menos 1, eu posso reescrever isso aqui como sendo x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Isso aqui a gente faz várias vezes, é uma das propriedades interessantes do número 1. Como o número 1 vezes qualquer coisa não altera aquele número que você esteja tratando, em particular se você faz 1 vezes 1, que é 1 ao quadrado, é 1. E vale a pena escrever 1 como sendo 1 ao quadrado aqui, porque aí eu identifico como uma diferença de dois quadrados, que foi aquele produto notável que a gente viu antes, que segue da propriedade distributiva. Então, esse x ao quadrado menos 1 eu posso escrever como sendo x ao quadrado menos 1 ao quadrado, ok? E aí, agora, como a diferença de dois quadrados, ok? Eu posso escrever isso aqui como produto da diferença de x e 1, que é x menos 1, pela soma de x e 1, que é x mais 1, ok? Esse é a diferença de dois quadrados. E eu sei que isso aqui, no caso, eu assumindo que isso aqui tem que ser 0, ok? Que seria esse primeiro caso aqui. Esse número aqui, x ao quadrado menos 1 ser 0, é a mesma coisa, portanto, eu dizer que x menos 1 vezes x mais 1 vai dar 0. De novo, eu volto para essa situação que eu tenho o produto de dois números dando 0. Então, ou esse primeiro número aqui, que é x menos 1, é 0, ok? Ou eu tenho que x mais 1, que é esse segundo fator, tem que ser 0, ok? Usei a mesma propriedade que eu usei antes para distinguir esses dois casos. Então, tenho subcasos agora, né, desse primeiro caso, que é x ao quadrado menos 1 igual a 0. Então, ou x menos 1 é 0, ou x mais 1 é 0. E aí, se eu trato, por exemplo, esse caso do x menos 1 ser 0, eu tenho que, se eu somo um dos dois lados, então qual é o objetivo? Descobrir qual é o valor de x. E aí, esse valor de x está escondido aqui por essa operação, que eu não sei o valor de x, eu sei o valor de x menos 1, que é 0. Então, como é que eu faço para me livrar desse menos 1 que eu tenho aqui, que é o oposto do 1? Eu uso a propriedade do oposto. Então, qual é o oposto de menos 1? O oposto de menos 1 é 1. E se eu faço o menos 1 mais 1, eu tenho 0, e aí eu limpei essa expressão aqui, e aí eu fico do lado esquerdo só com x. Como eu tenho uma igualdade, qualquer operação que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro para permanecer com essa igualdade sendo válida, ok? Então, se eu somo um do lado esquerdo e do lado direito da igualdade, aqui, e aqui eu vou ficar com x mais, aí eu tenho o que eu disse antes, menos 1 mais 1, me livrei desse menos 1, porque isso aqui é 0, ok? X mais 0, e aqui eu tenho 0, que é do lado direito da igualdade, 0 mais 1, que é 1, ok? Então, portanto, eu fiquei com x igual a 1, ok? Mas, geralmente, se você faz isso para uma expressão qualquer, x mais a, sempre você vai ter o x igual a menos a, que é o que muitas vezes você diz, passa o número para o outro lado, troca o sinal. Não é necessariamente isso que você está fazendo, você não está passando nenhum número para o outro lado, né? O que você faz é se querer se livrar desse número aqui, e o que você faz para se livrar dessa soma aqui mais a é somar o oposto dos dois lados. Então, se você faz, ou seja, subtrair o a dos dois lados, se você faz x mais a menos a, é simplesmente x, que é x mais 0, e aqui eu fico com 0 menos a, que é menos a. Ok? Usando que o 0 é neutro, né? Qualquer número mais 0 dá 0. Ok? E aí agora, portanto, seguindo desse caso geral, se x mais 1 é 0, x vai ter que ser menos 1. Ok? E se o x mais 3 dá 0, o x tem que ser menos 3. Ok? Então, portanto, eu cheguei aqui, tratei todos os casos possíveis. Esse primeiro caso, x ao quadrado menos 1 dá 0. Ou o x é 1, ou o x é menos 1, que é a solução dessa equação aqui, x mais 1 igual a 0. E outro caso, x menos 3 igual a 0, que simplesmente vai dar o x tem que ser menos 3. E a gente mostrou o porquê disso aqui, por exemplo, nesse caso aqui. Okay? Então, outra propriedade relevante, quando você trata isso aqui, é muitas vezes você tratar, que é o que significa, a gente viu aqui essa questão de passar para o outro lado quando você tem uma soma, troca o sinal, né? Não é bem passar para o outro lado, é você subtrair dos dois lados o número a, ok? E aí fica com menos a. E aqui nesse caso, o que a gente diz de passar para o outro lado não é uma multiplicação. Então, se a vezes b é 1, por exemplo, então o b tem que ser o inverso do a, ok?
necessariamente. Então, a primeira observação que a gente vê quando eu falo de inverso, aí você, mas você falou antes que tem que ter cuidado com o inverso que só existe para números que não são iguais a zero. De fato, mas eu já sei disso daqui, que ambos esses números não podem ser zero, o A e o B. Porque se algum deles fosse zero, o produto seria zero. Então, como o produto é 1, a gente já sabe que zero não é igual a 1, ou ambos esses números aqui eles não são zero, então, portanto, eles têm inverso. E no caso aqui eu estou dizendo que o B tem que ser o inverso do número A. Então perceba que isso aqui não é algo que seguia adiante. O que a gente disse antes é que se um número é inverso do outro, quando eu faço o produto é 1. O que eu estou mostrando aqui é a recíproca desse resultado, que se o produto é 1, então um número tem que ser o inverso dele. Ok? Então, que é o que a gente chama também de passar para o outro lado numa multiplicação. Então eu tenho aqui A vezes B igual a 1, então B, eu passo o A para cá e fica aqui 1 sobre A. Não é bem passar para o outro lado. O que é que a gente faz com isso? Vamos ver como é que a gente mostra isso. Então, de fato, como eu disse antes, o A não pode ser zero, nem o B pode ser zero, porque se algum dos dois fosse zero, o produto seria zero. Okay? A gente já viu isso. E agora, no caso, vamos só reescrever o B. Então, B é a mesma coisa que B vezes 1. Okay? Qualquer número é ele vezes 1. Okay? A gente já sabe disso. É a propriedade do número 1 que é neutro na multiplicação. Agora eu vou reescrever esse número 1 de um formato inteligente, ok? Para perceber o padrão dessa equação e usar a minha hipótese, que é o A vezes B sendo 1. Então vou escrever esse número 1 como sendo A vezes o seu inverso. Eu sei que o A tem inverso, porque o A não é zero, a gente já viu isso aqui antes, fez essa observação, então vou escrever o número 1 como sendo A vezes o inverso de A, ok? E aí eu vou usar a associatividade agora. Então, em vez de fazer primeiro essa operação, eu vou fazer a operação B vezes A. Okay? Então eu tenho B vezes A, só que a gente sabe que B vezes A é a mesma coisa que A vezes B, por causa da comutatividade, e é 1, A vezes B é 1. Então esse número aqui é 1, e aí eu fico com 1 vezes o inverso do número A, que é o que aparece aqui, e 1 vezes qualquer coisa é aquela mesma coisa, não altera aquele número, aquela expressão, então portanto aqui é A menos 1. E aí perceba que depois de todas essas igualdades que eu escrevi aqui numa mesma linha, só para economizar espaço nesse slide, do lado esquerdo eu tenho B, do lado direito eu tenho o inverso de A, que era o que eu queria mostrar, ok? Então, não é bem que eu estou passando por outro lado, né? É como se eu pegasse essa expressão aqui e multiplicasse de ambos os lados pelo inverso do número A. E aí o que acontece quando eu faço isso, ou seja, que é dividir por A, né? Dividir por A dos dois lados. Então, se eu divido por A dos dois lados, esse A aqui vai cancelar por quê? Porque fica um produto por um número 1. Porque ficaria A dividido por A, que é 1, vezes B, que é B. E aqui eu ficaria com 1 dividido por A. Okay? Então, B é 1 dividido por A, ou o inverso de A. Okay? Então, enfim. Agora vamos ver, como eu disse antes no começo, a gente vai ver essas particularidades dessas operações que a gente mencionou antes e dessas propriedades dessas operações no caso de expressões que a gente chama de frações, que assusta muitas pessoas e confunde muitas pessoas, em especial quando você tem muitas frações envolvidas na expressão. Okay? Mas não tem nada demais, a fração é só uma notação matemática para você escrever expressões de forma mais simples e você tratar aquelas expressões, ou seja, manusear aquelas expressões algébricas. Então, o que é uma fração? Uma fração nada mais é que um quociente que eu tenho aqui. A gente escreve aqui como essa expressão A e aí coloca um traço B. E o que isso significa? Isso significa que é A vezes 1 sobre B, que é o inverso de B. Então, duas formas de escrever é A vezes o inverso de B, ou você pode dizer também A dividido por B, tanto faz. Divisão é o inverso da multiplicação, ok? Então, você dizer A dividido por B é a mesma coisa que A vezes o inverso de B. Obviamente, como a gente sabe que para um número ter inverso não pode ser zero, então esse B aqui não pode ser zero, ok? Porque a gente não pode dividir por zero e o zero não tem inverso, ok? Então, simplesmente isso é uma forma de escrever, essencialmente, a fração é a forma de escrever o número A sobre B é simplesmente o A vezes o inverso de B. A vezes 1 sobre B, ou A dividido por B, tanto faz. Então, o número A tem um nome especial na fração, a gente chama esse número que está em cima aqui como sendo o numerador, e o número que está embaixo é o que a gente chama de denominador. E aí a observação importante é que esse denominador nunca pode ser zero, né? Eu nunca posso dividir por zero, ok?
Então, algumas propriedades de fração, o inverso de uma fração é simplesmente você trocar a ordem desses fatores aqui, ou seja, o que está em cima vai ficar embaixo e o que está embaixo vai ficar em cima quando você inverte uma fração, ou seja, o inverso de A sobre B é B sobre A. Outra forma de escrever aqui o inverso de A sobre B. Perceba que muitas vezes quando você escreve a fração desse jeito, como essa expressão do meio aqui, que eu usei esses tracinhos aqui, tem dois tracinhos, né? Mas perceba que a ênfase aqui está grande nesse número 1, ou seja, como o número 1 é tão grande quanto essa expressão aqui, A sobre B, o que eu estou querendo dizer aqui é que é 1 dividido por esse número A sobre B. E que não é a mesma coisa, que a gente já viu antes isso, a divisão não é associativa, não é a mesma coisa que 1 dividido por A, depois dividido por B. Isso são duas coisas distintas, dois números distintos. Então, por isso que quando você escreve essas operações com esses tracinhos, você tem cuidado de dar uma ênfase para você identificar bem o que é o numerador e o que é o denominador, ok? Então, o numerador aqui dessa fração é 1 e o denominador é uma outra fração, que é A sobre B, ok? Só uma observação sobre essa forma de escrever. Mas vamos mostrar aqui o inverso de A sobre B, B sobre A. Lembra que a gente mostrou que se dois números o produto é 1, então um é o inverso do outro. Então, para eu mostrar que o inverso de A sobre B é B sobre A, basta eu mostrar que A sobre B vezes B sobre A vai dar 1, pelo aquilo que a gente viu antes, que se o produto dos dois números é 1, então um tem que ser o inverso do outro. Okay? Então, de fato, é isso que eu vou fazer. Se eu faço B sobre A vezes A sobre B, ok? Quero mostrar que isso aqui é 1, para mostrar que um é inverso do outro. Então, só vou reescrever aqui o que é B sobre A. B sobre A é B vezes 1 sobre A, ou seja, B vezes o inverso de A. E o que é A sobre B? Aquilo que eu escrevi aqui em cima, A sobre B é A vezes o inverso de B. Agora eu vou trocar, vou ver aqui o que é o inverso de A vezes A, é 1, ok? Obviamente eu estou assumindo aqui que nesse caso ambos os números aqui não podem ser zero, né? Tanto o B não pode ser zero, porque é o denominador dessa fração A sobre B, como o A não pode ser zero, porque é o denominador aqui de B sobre A, que é algo óbvio, porque senão seria zero e o zero não tem inverso, ok? Então, só para deixar claro aqui essas contas que eu fiz. Então, o inverso de A vezes A é 1, ok? O inverso de qualquer número vezes ele é 1. E aqui eu tenho B vezes 1, que é B, ok? E aí B vezes o inverso de B, que é 1, ok? Então, portanto, aqui a gente mostrou que o produto desses dois números, B sobre A vezes A sobre B, vai dar 1. Então, o B sobre A é, de fato, o inverso de A sobre B. Então, quando você inverte uma fração, pega o inverso dela, é só trocar a ordem, como eu disse antes. O que está embaixo vai ficar, o que está em cima vai ficar embaixo, o que está embaixo vai ficar em cima. E a gente acabou de mostrar isso daqui, ok? Então, agora, operações com frações, que muita gente se confunde com essas operações com frações. Uma delas era aquela, né, o inverso de uma fração. E outra que a gente vai usar, por exemplo, aquela operação que a gente acabou de ver quando a gente divide frações. Mas outra operação relevante é a soma de frações. E aí eu vou dar um enfoque especial, só um slide aqui, só para essa soma de frações. Muita gente se confunde com isso. Como é que eu faço para somar frações? Em especial, eu produzi um outro vídeo mostrando isso com peças de Lego, por exemplo. Então, eu recomendo você ver o outro vídeo que eu coloquei lá disponível. Então, aqui a soma de frações, quando eu faço A sobre B mais C sobre D, isso aqui é a mesma coisa que A vezes D, ou seja, eu faço esse produto aqui cruzado, A vezes D, no meu numerador aqui de cima, mais B vezes C, um outro produto cruzado aqui. Então, eu tenho A vezes esse outro denominador da outra fração D. Então, cruzei aqui, fiz uma cruzinha aqui, né? A vezes D e B vezes C. Então, o meu numerador. E o novo denominador simplesmente é o produto desses denominadores aqui. Eu tenho B e D, então ficou B vezes D. Então, vamos mostrar o porquê disso daí ser verdade. Então, aqui já aparece aquilo que a gente falou. Quando você trata de expressões matemáticas, no caso aqui expressões algébricas, você reescrevê-las usando essas propriedades. A gente já fez antes aqui, já usou, por exemplo, o fato do zero, que o zero, quando você soma qualquer número, dá zero. E agora a gente vai usar um 1. Se eu multiplico qualquer número por 1, dá ele mesmo, não altera a expressão. Então, sempre quando você lida com você maneja expressões algébricas, expressões matemáticas, você faz operações que não alteram a expressão. E, essencialmente, as operações que não alteram
uma expressão matemática é você somar 0 ou multiplicar por 1, mas você reescreve isso de forma inteligente. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse primeiro termo A sobre B. Então, eu vou multiplicar esse termo aqui por D dividido por D. Isso aqui é 1, ok? Esse número D dividido por D é 1, ok? Nada mais eu estou fazendo do que A sobre B vezes 1. Não alterei esse meu número aqui. E a mesma coisa eu vou fazer nesse outro número, só que agora eu vou multiplicar esse número aqui, esse outro termo C dividido por B vezes B, que também é 1. Perceba desde o começo que esses números não podem ser zero, né? Porque o B e o D já eram denominadores da expressão aqui. Só um cuidado com isso. Então, isso aqui de fato é 1, B sobre B, e o D sobre D é 1. Não estou alterando nenhum desses fatores da minha soma. Mas qual é a vantagem disso daqui? A vantagem disso, até de certa forma, tem uma ordem aqui que eu deveria ter mostrado antes, que é a multiplicação de frações, mas enfim, acredito que está tudo bem aqui, que é o seguinte: eu fico com um denominador comum. Então, é como se, por exemplo, quando você faz uma divisão, se eu tivesse 5 bolinhas dividido por 2 crianças, e aí eu tenho 3 bolinhas dividido por 2 crianças, aí você não tem como somar. Isso é a mesma coisa se fazer 5 mais 2, que é a quantidade que você tem, dividido pelas 2 crianças, ok? Então, o mesmo denominador, você sempre tem como somar ali os numeradores, essencialmente, dos termos que você tem. E é isso que eu quero. E aí, como a gente viu no vídeo que eu mencionei lá das peças de Lego, das somas de frações, você precisa de denominadores comuns. E esses denominadores comuns sempre são múltiplos dos denominadores que você tinha originalmente aqui, B e D. E como o múltiplo comum, uma forma muito fácil de você ter múltiplos comuns é simplesmente você multiplicar esses dois. Então, o múltiplo de B aqui vai ser B vezes D, e aqui o múltiplo de D é B vezes D. Não confunda o B e o D, como muitas vezes crianças confundem quando está começando a escrever, o que é algo natural, ok? Mas enfim, acredito que você já deve estar acostumado. Essa é a letra B, essa é a letra D, ok? Então, quando eu faço isso, o que é que acontece aqui agora? Essa expressão aqui que eu tenho agora, isso aqui é A vezes D, a gente vai mostrar até isso mais na frente, é a multiplicação de frações, vezes, aqui eu tenho o denominador agora é B vezes D, e aí eu vou escrever isso aqui como um inverso, a gente sabe que, portanto, vai ser A vezes D, dividido por B vezes D, que é o inverso de B vezes D, ok? Aqui é a mesma coisa, eu tenho B vezes C, o meu numerador, dividido por B vezes D, ok? Mesma coisa aqui, B vezes D, o inverso, que é dividir por B vezes D, é multiplicar pelo seu inverso. Só que agora eu posso usar a propriedade distributiva. Esse número aqui, que é o inverso de B vezes D, ele aparece tanto nesse primeiro termo como no segundo termo. E aí, portanto, eu vou ter, usando a propriedade distributiva, que é colocar esse termo em evidência, uma outra forma de falar isso, eu vou ter, portanto, esse termo aqui, A vezes D, mais B vezes C, vezes esse termo comum, que é a multiplicação pelo inverso de B vezes D, ok? E aí outra forma de escrever isso aqui, multiplicar pelo inverso, isso aqui é uma fração, isso aqui é A mais A vezes D, mais B vezes C, dividido por B vezes D, ok? Então, como eu disse, formas inteligentes, essencialmente, de escrever o número 1, que foi o que a gente fez aqui no começo, e a gente percebeu esse padrão, por quê? Por que eu multipliquei aqui por D sobre D? Por que eu multipliquei esse segundo termo por B sobre B? Porque eu queria ter um denominador comum e eu sei que tem que ser um múltiplo desses denominadores. Então, ou seja, forma natural de fazer isso é ter um novo denominador B vezes D em ambos os termos. Só que eu não posso simplesmente multiplicar ambos os denominadores por B vezes D, porque eu estaria alterando cada um desses termos. Afinal de contas, A dividido por B não é a mesma coisa que A dividido por B vezes D. Então, para eu fazer uma operação que não altera, que eu consiga reescrever o denominador dessa forma sem alterar os meus fatores, eu tenho que é o que a gente chama de multiplicar em cima e embaixo, que é essencialmente você multiplicar por 1, ok? Que é o que a gente fez aqui. E por que D? Porque eu queria B vezes D. Por que o B aqui? Porque eu queria B vezes D, o mesmo motivo, ok? Só que em cada um eu tenho letras distintas, números distintos, ok? Então, enfim, o que eu disse antes que eu deveria ter mostrado, a multiplicação é uma coisa que só segue simplesmente da definição lá do que é uma fração, ou seja, o que é essa expressão A sobre B ou C sobre D, etc. E a comutatividade. Então,
O que é A sobre B? É A vezes o inverso de B. O que é C sobre D? É C vezes o inverso de D. Se eu troco a ordem aqui desses fatores, aqui, como sendo em vez de B, o inverso de B vezes C, eu faço C vezes o inverso de B. Posso fazer isso por causa da comutatividade. Eu fico com A vezes C vezes o inverso de B vezes o inverso de D. E isso aqui é simplesmente, não mostrei aqui para vocês, mas é algo simples de mostrar, que o produto dos inversos é, de fato, o inverso do produto, ou seja, B inverso, o inverso de B vezes o inverso de D, seria, vamos dizer, 1 sobre B vezes 1 sobre D, é 1 sobre B vezes D. Okay? Isso aqui é algo simples de mostrar. Okay? A gente já fez coisas similares aqui. Então, isso aqui é A vezes C, vezes o inverso de B vezes D, que é 1 sobre B vezes D. E aí tem, portanto, essa fração aqui, AC vezes BD. Ou seja, o produto é algo simples. Você multiplica os numeradores, produto de duas frações, é o produto dos numeradores, o que está em cima, dividido pelo produto dos denominadores. Ou seja, o produto do que está em cima sobre o produto do que está embaixo, quando você faz o produto de frações. Okay? E a gente usou isso antes lá, quando a gente mostrou aqui essa operação de soma de frações. Okay? Então, outra questão aqui, a divisão de frações. Perceba aqui, esse traço aqui do meio aqui da fração, tem 3 traços aparecendo aqui, né? E identifica, é importante você saber ler essa expressão. O que é esse número? Isso aqui é um número. Primeiro eu vou calcular A sobre B e eu vou dividir esse número A sobre B por C sobre D. E isso é importante porque não é a mesma coisa que se eu quisesse primeiro fazer o B dividido por C, por exemplo, para depois fazer A dividido por esse número e aí finalmente o resultado disso dividido por D, não vai dar a mesma coisa, ok? Então é relevante o jeito que você escreve essa fração. Veja que eu dei uma ênfase nesse traço aqui do meio, ele está mais claro do que o traço, esse traço aqui de cima e esse aqui de baixo, ok? Simplesmente porque eu quero dar ênfase que isso aqui é o número A sobre B dividido pelo número C sobre D, ok? Então o que é que eu fiz aqui? Isso aqui vai ficar A vezes D, que é o denominador da fração aqui de baixo, dividido por B vezes C, que é o produto desses números aqui que está no meio. Isso aqui parece mágica, mas na realidade não é. É simplesmente por causa daquela propriedade simples que a gente mostrou lá, e a definição de fração. Então, o que é a fração A sobre B dividido pela fração C sobre D? Então, dividir por um número é a mesma coisa que multiplicar pelo seu inverso. Essencialmente é isso, e essa é essencial a definição de fração. Então, quando eu faço A sobre B dividido por C sobre D, é A sobre B vezes o inverso de C sobre D, ok? Então, simplesmente isso. E aí, mas a gente já viu antes o que é o inverso de C sobre D. Eu só troco a ordem aqui desses termos. Então, o que está em cima ficou embaixo, o que está embaixo fica em cima quando eu faço o inverso dele. Então, aqui eu tenho A sobre B vezes o inverso de C sobre D, que é D sobre C. E a gente já viu aqui em cima o que é o produto de frações, que é, eu faço simplesmente o produto dos numeradores, aqui no caso A vezes D, pelo produto dos denominadores, que é B vezes C. Então, simplesmente isso, uma propriedade que a gente mostrou em cima lá, o que é a definição de fração, esse número vezes o inverso disso aqui. O que é o inverso de uma fração? Troca a ordem dos termos, o que está em cima fica embaixo, o que está embaixo fica em cima, a gente mostrou isso, e agora eu tenho finalmente um produto de frações. Então isso é algo bem simples, mas confunde muitas pessoas quando elas escrevem as expressões dessa forma. Por isso que eu não recomendo escrever desse jeito frações, assim, uma fração sobre a outra dessa forma aqui, com essa expressão que a gente tem aqui do lado esquerdo. É preferível escrever e mais simples e mais fácil de evitar erros quando você escreve simplesmente o que é a definição disso, né? Que é A sobre B, esse número aqui multiplicado pelo inverso. Então é tipo assim, em vez de você ler a expressão como sendo, você divide algo por 2, você diz, eu não vou fazer esse número dividido por 2, eu vou fazer esse número vezes o inverso de 2. Isso aparenta ser bizarro, diferente, mas muitas vezes quando a expressão não é simplesmente o número 2, é algo mais complicado, é muito mais fácil você tratar aquela expressão como um produto do inverso, que é o caso que eu fiz aqui, ao invés de uma divisão. Okay? Essencialmente isso. E saber que o inverso de uma fração só é trocar a ordem, né, dos termos. Agora vamos usar isso para reescrever uma expressão. De novo, preste atenção no traço aqui dessas frações. Eu tenho uma fração dividido por uma expressão algébrica aqui, x mais 1. Ok?
E eu percebo que é isso porque você percebe esse traço aqui do meio, aqui esse segundo traço, né? Esse é o primeiro traço, quando tem o x ao quadrado menos 1 dividido por x vezes y, ele está dando mais evidência aqui. Então, de fato, o que eu estou fazendo aqui é esse número x ao quadrado menos 1 dividido pelo produto de x vezes y. E aí, depois de calcular esse número, é que eu faço a divisão por x mais 1. E como eu disse, a ordem na soma e na multiplicação elas não são relevantes por causa da propriedade comutativa. Já na divisão ela é relevante. Então essa ordem que eu faço aqui nas frações, a forma como eu escrevo, ela é relevante. Então, como eu disse antes, não é legal muitas vezes escrever isso e acaba levando a equívocos no tratamento de uma expressão algébrica quando você escreve com muitas frações, assim, vamos dizer, muitos traços. O ideal, ao invés de você ver uma divisão dessa forma, é você ver como uma multiplicação do inverso. E é isso que eu vou fazer aqui. Então, o que é isso aqui? Esse número aqui, x ao quadrado menos 1, dividido por x vezes y, e esse é o resultado disso, dividido por x mais 1. Mas como eu tenho muitas divisões aqui, duas no caso, o que eu vou fazer? Eu vou ver esse, em vez de ver esse número x ao quadrado menos 1 dividido por x vezes y, dividido então esse resultado por x mais 1, eu vou ver como sendo x ao quadrado menos 1 dividido por x vezes y, vezes o inverso de x mais 1, que é a mesma coisa que dividir por x mais 1. Mas aí quando eu faço isso, quem é o inverso de x mais 1? É 1 sobre x mais 1. Então, ou seja, essa expressão que eu tinha aqui do lado esquerdo, ok? Ela foi reescrita dessa forma aqui. Então, você vê que eu me livrei dos traços aqui da fração, não tenho mais um traço em cima de outro traço, ok? Essa expressão que eu tenho do lado direito, ela evita cometer muitos equívocos, em especial quem não está tão acostumado a manejar expressões matemáticas, ok? Que é essencialmente aquilo que eu disse, dividir por algo é a mesma coisa que multiplicar pelo seu inverso. Quem é o inverso do número, eu só escrevi aqui como sendo 1 sobre esse número, que é a mesma forma, uma outra forma de escrever o inverso de um número. Então, o que eu fiz agora é o seguinte, vamos voltar aqui para perceber claramente, eu tenho aqui x ao quadrado menos 1, ok? E a gente já viu essa expressão antes. Isso aqui é a mesma coisa que sendo, a gente já tratou essa expressão antes, isso aqui é x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, eu tenho uma diferença de quadrados aqui. E a gente já viu antes, isso aqui é a mesma coisa que a diferença de quadrados é o produto da diferença desses números pela soma desses números. Então, x ao quadrado menos 1 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1, é a mesma coisa que x menos 1 vezes x mais 1, ok? Então, foi a única coisa que eu fiz quando eu passei dessa primeira linha para a segunda linha aqui. Eu separei essa expressão x ao quadrado menos 1, que é mais simples do que esse produto aqui, em termos de caracteres que eu usei para escrever isso, mas, como eu disse antes, muitas vezes isso é relevante para a gente identificar fatores comuns e o padrão que aquela equação tem, que é algo bem relevante, não só em matemática, mas em muitas coisas na sua vida, você identificar o padrão das coisas para poder compreender alguma coisa, ok? Então aqui, ó, quando eu fiz isso, eu separei esse, essencialmente nos fatores, né, do x ao quadrado menos 1 ao quadrado, como sendo aqui x menos 1 vezes x mais 1, eu vejo um padrão aqui porque, esse x mais 1, essa expressão já aparece aqui embaixo. Então, eu só vou reescrever agora, para você perceber, que isso aqui, esse produto de frações, vai ficar x menos 1 vezes x mais 1, é o numerador, vezes 1 aqui, então não vai alterar esse número aqui. E embaixo os denominadores eu faço produto de frações aqui, x vezes y vezes x mais 1. E é aquela coisa que você diz que corta, né? E por que desaparece esse termo? Essencialmente esse cortar, o que acontece é que quando você multiplica por um número e divide por esse mesmo número, desde que, óbvio, esse número não seja zero, para você poder dividir por ele, isso aqui é 1, ok? Então, só reescrevendo aqui essa expressão, isso aqui eu posso reescrever só trocando a ordem do produto aqui no caso, enfim, não trocando a ordem do produto, mas reescrevendo esse produto de frações aqui no caso. Isso aqui eu posso escrever como sendo x menos 1 dividido por x vezes y, vezes x mais 1 dividido por x mais 1, ok? Isso aqui eu estou simplesmente usando aqui, vamos voltar para aqui para essa expressão que a gente mostrou do produto de frações aqui que a gente fez. Então, no caso, em vez de usar essa expressão do lado esquerdo para o lado direito, eu estou reescrevendo aqui a vezes c dividido por b vezes d como sendo a sobre b vezes b sobre d, ok?
No caso aqui, os A, B e C, etc. São esses números aqui, x menos 1, x mais 1, x vezes y e x mais 1. Então, reescrevendo isso aqui é a mesma coisa que isso. E eu só fiz isso para você perceber que esse número é 1. Então, essa coisa de cortar, que você chama de cortar muitas vezes, na realidade, ou cancelar um termo, quando você multiplica e divide, é porque simplesmente multiplicar e dividir por um mesmo termo, um mesmo número, sempre com a observação que ele não pode ser zero, é a mesma coisa que multiplicar por 1. E aí por isso que eu fico simplesmente com sendo x menos 1 dividido por x vezes y. Então você vê aqui que a gente manuseou essa expressão que eu tinha originalmente, mais complicada, e a gente reescreveu, que é o que a gente chama muitas vezes de simplificar, porque de fato a gente escreveu como sendo algo mais simples, né? Perceba que aqui no fim das contas eu tenho bem menos, estou usando menos caracteres para escrever do que aqui em cima, e vários outros fatores matemáticos também que eu faço nessa conta aqui do lado direito, no fim das contas, essa expressão, ela é uma conta mais fácil e mais simples do que a conta que eu tenho que fazer aqui originalmente. E são os mesmos números, ok? Então esse é um manuseio que você faz de uma expressão matemática com certas propriedades que a gente viu. Então vamos considerar um problema aqui interessante, que é o seguinte, é uma fração que a princípio parece bem complicada, chamada de fração contínua. E como eu disse antes, o padrão matemático das coisas, ele aparece muitas vezes e ele é relevante para você considerar e tratar uma expressão. E essa expressão aqui em particular, ela tem alguns padrões que estão bem evidentes nela. Tem um padrão que a princípio aparenta ser relevante, que no fim das contas a gente vai ver que nem é tão relevante aqui. Ele nem vai ter influência no resultado dessa soma que aparece extremamente complicada. Então, só para entender o que eu estou fazendo aqui, eu tenho o número 1, por exemplo, esse primeiro termo da soma. Estou somando dois números, né? Então, esse primeiro número aqui é 1. E aí, o que eu vou fazer? Eu divido 1 por 2 mais... E aí, quem é o número que eu estou somando a 2? 1 dividido por 3 mais... Depois 1 dividido por 4 mais... 1 dividido por 5 mais... Aqui o denominador 1 dividido por 6 mais... E aí, finalmente, 1 dividido por 7 mais... 1 dividido por 8 mais 1 sobre 9. Então, essencialmente, se eu quero fazer essa soma para ver quanto é esse número aqui, que eu não recomendo, você ia começar aqui de baixo, né, para descobrir quem é esse númerozinho aqui. 1 dividido por 8 mais 1 sobre 9. Então, você teria que somar 8 mais 1 sobre 9, ver o que é que dá. Vai dividir 1 por esse número. Depois eu vou somar 7. E aí eu vou, depois de calcular esse resultado, eu vou fazer 1 dividido por essa expressão, 7 mais esse número aqui. Depois o que é que eu faço depois que eu calculo isso? Eu vou somar 6, ok? Vou ver quanto dá esse número, que é esse denominador aqui no caso. Depois, finalmente, eu vou pegar esse número, vou inverter, né? 1 sobre ele, vou somar 5, ok? E aí depois a mesma coisa, calculo isso, inverto, 1 sobre isso, vou somar 4. Depois calcular esse número, vou inverter de novo, que é 1 sobre esse número, vou somar 3. Depois inverto de novo, que é 1 sobre esse número, vou somar 2. E aí finalmente eu calculo o inverso e eu tenho o resultado dessa expressão aqui. E um padrão que você percebe aqui é 2, depois 3, depois 4, 5, 6, 7, 8 e aqui finalmente 9, né? E aqui tem algo parecido, porém um pouco diferente, que é 1 sobre, aqui em vez do 2 eu tenho 1 mais, finalmente 1 sobre, de novo não tenho 2, tem 1 mais, mas aqui agora apareceu algo repetido que eu tinha aqui antes. 1 sobre 3 mais, 1 sobre 4 mais, 1 sobre 5 mais, etc. E a gente já tinha esse número aqui, né? Foi esse número aqui que apareceu aqui antes. Esse termo aqui, ó. Ele não só tem esse padrão aqui, que não está tão claro, 2, 3, 4, etc. como aqui, que aqui ficou 1 e 1, né? Repetido. Mas eu tenho 3, 4, 5. A partir do 3 é a mesma coisa que apareceu aqui, desse lado. Então, vamos ver isso aqui. Então, a gente vê que tem uma expressão que aparece nos dois termos que é igual, que é a mesma coisa, que é o x. E eu vou chamar essa expressão de x, vou denotar essa expressão por x. Então, essa expressão, coloquei uma caixinha aqui para você perceber que expressão é essa. Nesse primeiro termo é esse número aqui, 1 sobre 3 mais, 1 sobre 4 mais, etc. E ele aparece um pouco mais aqui embaixo, né? Mas ele aparece aqui de novo, esse mesmo número, ok? Aparece aqui, eu coloquei nesse termo, fiz uma caixinha aqui para você identificar esse número repetido aqui
E, como eu disse, tem dois padrões nessa expressão. Um padrão é a forma como você está escrevendo cada um desses termos, e outro padrão é esse, que esse número aqui aparece nos dois termos da soma. Aparece aqui desse lado como sendo 1 sobre 2 mais ele, e aparece aqui desse lado de forma um pouco talvez mais complicada, mas ainda assim aparece aqui 1 sobre 1 mais, depois 1 sobre 1 mais, e aí finalmente esse número de novo. Então eu vou chamar esse número de x, como eu disse antes. E eu vou reescrever isso daqui. Em vez de colocar essa expressão dentro do quadrado, do retângulo que aparece aqui, eu vou colocar x no lugar dela. Ok? Então vai, claro, ficar algo bem mais simples, né? Seja lá que número for esse, eu vou chamar esse número de x. E aí aqui esse primeiro termo da soma vai ficar 1 sobre 2 mais x. Ok? E o segundo termo da soma é 1 sobre 1 mais 1. Tá aqui em cima, 1. E aí sobre 1 mais, que aparece aqui, 1 mais, ok? E aí, de novo, esse retângulo eu vou substituir simplesmente por x, ok? Então, isso que aparece aqui em cima, se eu troco o retângulo, eu apago o retângulo aqui, escreva isso num papel para você ver. Você vai escrever com um lápis. Depois apague, coloque esse retângulozinho, apague o que está ali dentro do retângulo e coloque um x no lugar dele, disso que você apagou. Então vai aparecer justamente essa expressão que eu escrevi aqui do lado esquerdo dessa igualdade. E agora eu vou reescrever isso aqui. Eu tenho aqui no denominador do segundo termo esse 1 mais 1 sobre 1 mais x. Isso daqui é uma soma de frações. E aí você diz, como assim soma de frações? Se só tem uma fração e o outro termo aqui é só 1. Mas aí perceba que sempre quando tem um número só, como é que eu vejo que isso é uma soma de frações? Eu simplesmente vejo qualquer número, tanto ele multiplicado por 1, que a gente já usou antes, como sendo ele dividido por 1. Então, dividir por 1 também é a mesma coisa que multiplicar por 1. Um 1 tem essa propriedade especial que ele é igual ao seu inverso, né? É o único número que tem essa propriedade, é o número 1. Então, dividir por 1 também não altera nada. Então, eu vejo isso aqui, o 1, como sendo 1 dividido por 1. Sempre você pode fazer isso. Aparece só uma expressão, não como uma fração, é aquela expressão dividida por 1. E aí você identifica, ou seja, o denominador dela você pode ver como uma fração com denominador 1. Qualquer número você pode ver dessa forma. Então, quando eu reescrevo desse jeito, como sendo 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais x, aí eu posso usar aquela fórmula que a gente viu de soma de frações. Então, qual é o numerador? Eu faço esse produto cruzado, né? 1, no caso aqui, que é o denominador desse termo, vezes o denominador aqui, que é 1 mais x. Então, 1 vezes 1 mais x. E aí esse outro, para completar a cruzinha aqui, o xzinho aqui, que seria esse numerador aqui da fração do segundo termo, que é 1, vezes o denominador do primeiro termo, que é 1 também. Então, mais 1 vezes 1, ok? E o denominador comum, finalmente, é simplesmente o produto desses denominadores aqui, que é 1 e 1 mais x. Então, eu tenho o produto de 1 vezes 1 mais x. Lembrando que a gente vai agora fazer essa conta. 1 mais 1, 1 vezes 1 é a mesma coisa que 1, né? Ou, enfim, 1 vezes qualquer coisa é a mesma coisa que qualquer coisa. Não altera aquela expressão. E aí eu vou usar isso. E aí eu fico finalmente, essa primeiro termo eu não mexi ainda. 1 sobre 2 mais x. E aqui o que eu tenho? Eu tenho que 1 vezes 1 mais x é 1 mais x. 1 vezes 1 é 1. E 1 vezes 1 mais x é 1 mais x. Só que agora eu tenho 1 sobre essa expressão, é exatamente o inverso dessa expressão. E a gente já viu que o inverso, no caso de uma fração, só é você trocar a ordem dos termos que são o numerador e o denominador. Então, essa fração que aparece aqui embaixo, ok? Que tinha esse numerador 1 mais x mais 1 e o denominador 1 mais x, quando eu inverto isso, que é 1 sobre ela, eu vou trocar a ordem. Então, que aqui embaixo estava 1 mais x, vai ficar em cima agora 1 mais x. E aqui em cima nessa fração, no caso, só vendo o denominador aqui, que é essa fração, tem aqui 1 mais x mais 1, e aí fica aqui embaixo, 1 mais x mais 1. É isso que eu faço, né? Eu faço um flip, troco a ordem aqui dessas coisas. Quando eu pego o inverso de uma fração, o numerador vira denominador, e o denominador, que era 1 mais x, vai ficar numerador, ok? Inverti isso, essa fração. Então fica assim. E aí agora, finalmente, aqui eu tenho 1 mais x mais 1. Já poderia ter feito essa conta, só escolhi deixar dessa forma para você identificar melhor. Isso aqui é a mesma coisa, eu vou trocar a ordem 1 mais x aqui, ou enfim, x mais 1 é a mesma coisa que 1 mais x, ok? Então, trocando a ordem aqui, esse 1 mais x mais 1 é a mesma coisa que 2 mais x. E aí você vê a mágica acontecer, né? O denominador aqui é 2 mais x e aqui também é 2 mais x. Então, mesmo denominador, eu simplesmente vou somar
os numeradores. E eu tenho aqui 2 mais x e 2 mais x no mesmo denominador. E vou somar os numeradores que são 1 e 1 mais x. Então, eu finalmente fico com 1 mais x. Quem é 1 mais 1? 2. Ok? Então, eu fico com 2 mais x dividido por 2 mais x. Ok? E aí, finalmente, que número é esse? Um número dividido por ele mesmo, seja lá qual for, desde que não seja zero, porque não pode dividir por zero, ok? É sempre igual a 1. Então, 2 mais x dividido por 2 mais x é 1. Então, tá aí uma forma complicada, se você quer assustar alguém, de escrever o número 1. Escreva o número 1 como sendo essa soma monstruosa aqui que a gente fez, que, enfim, a gente viu. Então, como eu disse no começo lá do exemplo, essa questão que tinha um padrão aqui que era 2, 3, 4, na realidade isso nem foi tão relevante, porque do jeito que a gente tratou aqui, chamou essa expressão de x, esse x poderia ser qualquer número que eu pudesse calcular essa expressão. Então, o cálculo dessa expressão, o problema, claro, é ter certeza que o denominador não pode ser zero. Então, por exemplo, o x não poderia ser 2 mais x não poderia ser zero, então o x não poderia ser menos 2. E aqui, como eu tenho aqui também nesse denominador 1 mais x, o 1 mais x não poderia ser zero, que, portanto, o x não poderia ser menos 1. Então, essencialmente, se não for esses números negativos, menos 1 e 1, qualquer número que você colocar aqui, a resposta é 1. E aí, nesses números não funciona simplesmente porque eu não posso calcular essa expressão para esses números, né? Porque daria zero em algum dos denominadores. Nesse caso, eu sei que esse número não pode ser menos 1 nenhum, porque, enfim, é um número positivo, né? Essa soma, essa fração aqui, essa monstruosidade dentro do retângulo é um número positivo. Se você tem curiosidade em calcular, mas está aqui o jeito inteligente de fazer isso. E aí eu vou concluir com isso essas curiosidades e particularidades da matemática e dessas propriedades. E perceba que, mesmo que você tenha cuidado no manuseio, uma das coisas relevantes que a gente aprendeu aqui é ter o cuidado de não dividir por zero. E muitas vezes as expressões matemáticas elas são reescritas usando propriedades bem simples para a gente identificar o padrão delas, e finalizamos com uma coisa que tem um padrão bem interessante e uma resposta bem simples, ok? Então, é isso.